Galera, quem achava que Happy Gilmore havia se aposentado do Green estava muito enganado. Ele está de volta em Happy Gilmore 2, ou Um Maluco no Golfe 2, diretamente na Netflix, balançando o mundo do golfe. 30 anos depois de um jogador de hóquei fracassado balançar o mundo do golfe, ele está de volta. Adam Sandler aprontou mais uma vez e trouxe para o catálogo da Netflix Happy Gilmore 2. Galera, é um filme bem divertido, mas é um filme que ele não traz muitas novidades em relação ao primeiro. O que eu quero dizer com isso? Na questão do humor. E sim, galera, eu ainda estou sem voz. Oi, meu nome é Luciana Ligório e você está no canal Pipoca Crítica. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Obrigada a todos vocês que já se inscreveram neste canal. Quem ainda não está inscrito, olha, clica aí em se inscrever, porque embora eu esteja com essa voz muito anormal pra mim, galera, eu vou estar sempre trazendo aqui novidades interessantes pra vocês, viu? E eu tô preparando aí o Dorame-se com Pipoca pra dorameiras de plantão. Então fica de olho aqui no canal que, se Deus quiser, a minha voz vai voltar ao normal, mas eu preciso falar com vocês desse filme. Olha, quando eu assisti Happy Gilmore, que foi o primeiro filme, né, a primeira vez, eu achei ele bem engraçado. Eu achei que ele deixou alguns furos de roteiro, tá? Achei que algumas coisas, assim, não foram muito explicadas. A gente tá acostumado com ter tudo explicadinho nos filmes, né? Por exemplo, no primeiro filme, ele não descobre que foi o Shooter McGavin que aprontou todas aquelas confusões ali por trás, tentando atrapalhar o Rap de jogar. Só isso eu achei meio assim, incerto. Eu falei, ué, ele não vai saber? E outra, ele também não fica sabendo que o Hall, o personagem do Ben Stiller, judiava da avó dele e dos velhinhos lá no asilo. Eu fiquei meio no vácuo com isso. Mas o que eu quero dizer é que o tipo de comédia desse segundo filme é basicamente o tipo de comédia que funcionou muito bem no primeiro, tá? O filme do primeiro filme teve ali um gasto de 12 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 40 milhões de dólares, isso 30 anos atrás. Esse segundo filme foi em parceria já com a Netflix. E a gente vai falar do segundo filme, mas eu vou trazer rapidinho um resumo para vocês. Então, bora pro filme. No primeiro filme, então, o resumo é: o sonho de Happy Gilmore era ser jogador de hóquei profissional, porque o pai dele era apaixonado por hóquei, ele sempre quis jogar hóquei, mas ele não conseguia ir bem no gelo, não conseguia. Ele tentou desde criança até a adolescência, e o Happy, ele tinha um problema sério de violência, pavio curto, se é que você me entende. Ele brigava muito. Isso é muito comum no mundo do hóquei, né? Mas no mundo do golfe, isso não é nada atrativo. O golfe é um esporte elitista, é um esporte mais assim, pra gente fina, né? Culta, todo mundo sabe disso. E é um esporte calmo, em que precisa ter silêncio, concentração. Acontece que no momento de raiva lá, que a casa da avó dele havia sido tomada, e ele vê dois caras brincando de golfe. E ele vai e fala assim, olha, deixa eu fazer isso aí. Ele faz uma aposta com esses garotos, né? E ele joga a bola muito longe, deixando os caras muito impressionados. O fato de eles ficarem impressionados com essa coisa da bola, né, simplesmente, ele faz com que ele comece a procurar saber mais sobre o golfe. Ele começa brincando e ele descobre que ele pode ganhar muito dinheiro. E aí, galera, o filme é uma sequência. Ele conhece o Chubbs, que é um cara que vai começar a treiná-lo ali, né? Começar a ensiná-lo como que se joga o golfe, o tipo de paciência que precisa ter, como ele tem que ser mais calmo, concentrado. Mas essa parte não dá muito certo, não. O que torna o mundo do golfe uma bagunça generalizada. Porque assim, galera, embora ele seja um ótimo jogador de golfe, e ele vai entendendo as regras à medida que vai jogando, ele vai aprendendo, pois é, né? Ali ele começa a aprender também que ter o pavio curto não vai ser mudado, ele vai continuar sendo um cara. Isso gera cenas divertidíssimas, como o Happy Gilmore
bater no Bob Barker, que era um apresentador do programa de televisão, super famoso na época, né? E ele é jogador de golfe, enfim, e eles entram num embate físico que foi, inclusive, conhecido como a melhor cena de briga cinematográfica da comédia na época, tá? E ganhou até prêmio por isso. O papel do Chubbs Peterson foi interpretado pelo Carl Walters, que era mais conhecido pelo seu personagem de Apollo Creed nos filmes do Rock, né? Até aquela época. Porém, o personagem Chubbs deu a ele assim um destaque maior na sua carreira, que é simplesmente um ex-jogador de golfe que teve a sua mão comida por um jacaré. E isso virou uma piada, gente, assim, entre tudo, né? Ele estava programado para participar dessa sequência, porém, infelizmente, ele faleceu em 2024 e a equipe teve que remanejar isso, remanejar essa história, trazendo essa lembrança como um filho do Chubbs, que também teve a sua mão decepada em um outro acidente. Essa mão também causa umas cenas um pouco hilárias ali também, então eu recomendo vocês assistirem. As curiosidades desse filme é que, por exemplo, o Shooter McGavin também está no segundo filme, tá? E é interessante que foi um papel que deu também a ele muito destaque, o ator, que é o Christopher McDonald, né? Ele deu muito destaque, tanto que até hoje as pessoas, até antes do segundo filme mesmo, as pessoas mexiam com o ator na rua fazendo o símbolo de na mão, porque eram enfim, a forma dele comemorar quando ele fazia muitos pontos no golfe. Então, até hoje. E ele volta nesse segundo filme também com o personagem de Shooter McGavin, mas agora como um ainda mais engraçado, se é que você me entende. Não vou dar spoiler sobre esse filme aqui, não. Outro personagem que volta é a esposa de Sandler, né? Perdão, a esposa de Sandler, a esposa de Rap. Ele se casa com a Violet Vernit no primeiro filme, e no segundo filme ele já tem filhos, né? São 4, 3 rapazes e uma menina. E é muito interessante que esses filhos do filme são filhos de Adam Sandler. Muito, muito legal, né? Esse segundo filme tá cheio de curiosidades e ele traz uma comédia quase parecida com o primeiro, assim, usando a violência de forma cômica, né? Pelo pavio curto do personagem, que não mudou, mesmo depois dos 30 anos. E depois de algo que aconteceu em sua vida particular, que eu não vou contar, ele entra em uma crise, né? E, infelizmente, ele se entrega ao alcoolismo. Nessa loucura, ele perde tudo que ele tem, cada centavo. Sua filha é descoberta assim como uma grande dançarina de balé, mas acontece que ela é indicada para uma escola francesa de balé, uma das mais memoráveis do mundo. Ela, porém, precisa de grana para ir, e o pai dela tinha torrado tudo, né? Vale lembrar. Em torno de $300 mil só para começar. E qual que é a saída que Happy Gilmore tem depois de 10 anos longe dos campos de golfe? Voltar a jogar golfe, que era algo em que ele era bom. Claro que no início ele tá meio enferrujado, né? E isso vem causando alguns problemas e cenas muito divertidas. Mas é aí que eu venho falar pra vocês alguns novos atores que ele tá dando chance. Um desses é a menina que faz também um personagem na Substância, que é a atriz Margaret Qualley. Margaret Qualley, né? E ela volta ali, ela tá fazendo esse personagem, é aquela mesma menina do filme A Substância, que eu tenho vídeo aqui no canal dele também, que eu achei o filme muito bacana, até 20 minutos antes de acabar. Bom, será que você já assistiu, conseguiu identificar quem são elas? Vou trazer algumas aqui pra você, gente. O Travis Kelce, né, que é jogador, namorado de Taylor Swift, faz uma participação como um chefe dos garçons muito antipático, puxa saco dos golfistas, né? E assim, ele faz uma participação bem hilária nesse trabalho, né? Inclusive, a Taylor Swift já deu até sua nota pro filme, viu? Segundo ela, o filme é 13 de 10. Também o cantor, um cantor famoso, está participando desse filme. Você conseguiu identificá-lo?
Bad Bunny está nesse filme aí, gente. Ele é um cantor, assim, muito irreverente, divertido. E ele tá nesse filme como o Cad do Happy Gilmore. É aquele cara que leva os tacos, aquele que ajuda, né? Chamado de Cad ali no campo de golfe. E ele faz um papel. Aliás, ele foi até, assim, surpreendentemente bem elogiado em sua performance como ator. Além de ser um cantor bem divertido, ele também acabou se revelando um ator sensacional. Em uma participação pra lá de especial e apresentando primeiro seu bumbum em cena, Eminem participa desse filme. Galera, vocês sabiam disso? O Eminem faz uma participação muito gratificante nesse filme e bastante, assim, engraçado, trazendo momentos hilários também. E é muito bacana, né? O Eminem, a gente já sabe que ele já atua nos seus clipes e ele já tem essa veia artística dele bem forte, mas ele faz uma participação ali bem referente, viu? Tipo, se entregou mesmo ao papel e ao tipo de comédia do Adam Sandler. Ele tá bem divertido. O cineasta e ator Benny Safdie tá nesse filme também, gente. Ele faz o vilão do filme. Ele é dono da Maxi. E essa Maxi nada mais é do que uma empresa que quer revolucionar o mundo do golfe. Chega desse golfe monótono, 18 buracos. Não, na Maxi são 7. E não são só acertar o buraco, são buracos com desafios, né? Só que tem sempre aquela coisa de uma maneira que a Maxi arrumou de ganhar todos os jogos, né, com seus golfistas, ou melhor, super golfistas, né? Então, ele vem aí com esse vilão que, além de tudo, tem um problema sério de halitose. Isso torna o filme também divertido e as sacadas, né, e as coisas que ele tem que ouvir por causa disso também são bem legais. Bom, uma outra novidade desse filme é que muitos golfistas profissionais participam desse filme nas cenas em que há a disputa entre o golfe tradicional e o novo golfe da Max, né? Antes dessa disputa, tem os 5 primeiros, né? Os 5 primeiros colocados vão jogar contra esse novo golfe da Max, né? Para ver se vai ganhar o golfe tradicional ou esse novo golfe com só apenas 7 buracos. E aí, galera, é que entram essas participações mega especiais de golfistas super reconhecidos no mundo, né? E assim, alguns chegam até a dar algumas tacadas lá, mas a grande maioria aparece numa reunião em que a grande maioria deles também tem o chamado paletó de ouro, né? Que são um paletó amarelo especial, assim, para quem já é vencedor nos campos há muito tempo. Bom, depois de todas essas participações especiais, ainda tem uma sacada muito bacana, né? Quando o personagem do Adam Sandler, o Gilmore, encontra o Hall, que é o personagem do Ben Stiller, que era o cara que cuidava dos velhinhos lá no asilo, ele pergunta pela avó dele, né? E sua avó, como está? Bom, a avó dele é interpretada pela Fanny Bay no primeiro filme. E a Fanny Bay nos deixou em 2011, 14, 15 anos atrás. E aí lá no filme ele pergunta, e a sua avó? Infelizmente ela nos deixou em torno de 14, 15 anos atrás. Isso porque esse filme, ele não sabia se sairia ainda em 2025. Então teve essa piadinha aí, mas foi só uma questão de... Só uma curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês. Uma homenagem também que ele fez pra ela, né? Ai, que pena que a Fanny Bay, ela tá em muitos filmes, gente. Ela é esse docinho de senhora aí que vocês estão vendo. E vocês vão lembrar ao ver a carinha dela, né? Ela era uma atriz, assim, bem conhecidinha das pontas que ela fazia nesses filmes. Mas no Happy Gilmore ela faz a vovozinha dele. E ele faz essa homenagem aí, dizendo realmente, aproximadamente, a data da morte dela, que foi em 2011, né? Olha, esse filme já é um mega sucesso na Netflix, tá? E eu te recomendo assistir o 1, na sequência você assistir o 2, né? Se você se lembra do 1, eu não me lembrava muito, assistir de novo, né? Pra assistir o 2. E realmente, eu vou falar pra vocês assim, você assistindo na sequência é bem divertido, porque você consegue se lembrar bem do que aconteceu, né? Afinal, o outro filme foi lançado em 96. Ele estreou agora em julho, no dia 25, né? Na semana passada. E, gente, na primeira semana ele já atingiu
46 milhões de telas só nos Estados Unidos, a contagem da Netflix, tá? Ele tá com notas altíssimas, mas eu já vou dizer, é óbvio que sendo o Adam Sandler, tem ali a participação mesmo que rápida do Rob Schneider, né? Porque eu não sei se vocês perceberam que Rob Schneider aparece em todos os filmes do Adam Sandler, e desde A Menina Veneno, que o Adam Sandler praticamente dá uma pontinha ali em todos os filmes do Rob Schneider. Aliás, vocês já assistiram Menina Veneno? Galera, se você ainda não assistiu esse clássico da comédia com o Rob Schneider, você precisa ver. É simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Agora eu deixo aqui essa dica pra vocês, né? Happy Gilmore 2, ou, no caso do Brasil, Um Maluco no Golfe. E põe maluco nisso, viu? Se você assistiu os dois na sequência, eu acho que fica melhor pra você entender a história, né? O Shooter McGavin, ele volta, como eu já disse, também nesse filme, só que ele não é tão terrível assim, né? Ele já teve ali a sua parcela de arrependimento e cura sobre as coisas que ele faz no primeiro filme, mas ele tá bem divertido nesse segundo, gente. E você imagina a satisfação que é, depois de 30 anos, você voltar com o mesmo personagem no filme? Gente, eu acho que isso deve ser muito bacana, né? E poder ser reconhecido, né? Alguns que não puderam, né, por força maior, né, infelizmente, como o cara que interpretou o Chubbs, o cara que interpretou o Bob Barkley, como ele mesmo, sendo ele mesmo apresentador de TV, né? Então, é assim, galera, não puderam estar, né, por motivo de força maior, enfim, mas o que eu tenho a dizer pra vocês, assistam. É um filme bem divertido pra você ver com a família, tá? É bem engraçado. E assim, e esse em especial, ele trata também nessa questão dos alcoólicos anônimos, trata dessa questão dos vícios, como que ele pode ser prejudicial numa vida, mas ele trata disso de forma leve e divertida. Então, por hoje, era isso que eu queria deixar pra vocês. Se inscrevam no canal, tá, galera? Deixa ali os seus comentários, engaja aqui pra gente ver. Fala aí se você já assistiu Happy Gilmore. Pois é um filme divertidíssimo, mas deixa aqui a sua opinião. Se você ainda não assistiu, quando você assistir, volta aqui pra gente saber. Eu não dei muitos spoilers não, tá? Justamente pra você correr pra Netflix e assistir esse filme. Por hoje é só, galera. Um beijo, fui!